Você que está me vendo a primeira vez, não me conhece, meu nome é Jackson Bahia. A gente trabalha, vive fazendo palestras e dando treinamentos em ambientes corporativos. E as empresas nos contratam muitas vezes para agir na área de gestão de pessoas. Capital humano, a parte humana, né? As empresas funcionam, mas sem pessoas não funcionam, né? Pode haver máquinas, tecnologia, mas se não houver pessoas atrás desses processos, as coisas emperram, ou não andam, não fluem. E muito se investe hoje em trabalho em equipe, gestão da liderança, não é isso que a gente vê direto? Hoje tem um trabalho muito, muito legal, muito profissional, orientado na área de coaches específicos para algumas áreas. E eu venho estudando um certo tempo uma área muito importante que faz parte da psicologia organizacional. Hoje se fala muito em inteligência emocional. Quando Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, no meio da década de 90, ele era o redator-chefe da revista Times. Em Nova York, ele começava a estudar essa ideia porque estava se desconstruindo uma ideia antiga. Antigamente se acreditava muito em QI, coeficiente de inteligência, baseado em basicamente dois pilares, duas colunas, que seria a inteligência lógico-matemática e a linguística, de comunicação ou escrita. Mas, segundo o pesquisador Howard Gardner e uma grande equipe, eles perceberam que as inteligências são múltiplas. E eles fizeram pesquisas e descobriram que existem mais de 9 na época e hoje já mais de 12. E eles perceberam que essas inteligências, todas elas são subordinadas à tal da inteligência emocional. Então todos nós às vezes podemos ter uma inteligência fantástica, uma habilidade pictórica, desenho, decoração, espacial, né? Localização, lógico-matemática, linguística, sinestésica, corporal. Os atletas têm essa inteligência. Mas todos nós somos influenciados com essa inteligência para um rendimento, para uma performance melhor, a inteligência emocional. E quando fui pesquisar esse tema, achei interessante, porque a inteligência emocional ela é tão falada e tão exigida hoje no meio, e às vezes confundimos a proposta da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Para a maioria das pessoas é a capacidade que você tem de fingir que está tudo bem. Eu sou inteligente emocionalmente, ninguém sabe o que está dentro de mim. Olha, e isto é um problema, porque a gente vai desenvolvendo uma capacidade mais cínica do que inteligência emocional como deveria ser. Então Daniel Goleman, na introdução do seu livro, ele diz muito enfaticamente que antes da inteligência emocional ser desenvolvida, você precisa desenvolver urgentemente a saúde emocional. E essas dicas que eu quero dar para vocês aqui rapidamente em 6 minutos. A saúde emocional, ela precisa de basicamente 5 dicas básicas aqui. Eu não quero ser muito técnico, respeitando a capacidade de todos nós de absorvermos uma informação útil para a nossa vida, para sairmos daqui com uma informação de saúde importante. A primeira dessas dicas é a seguinte. Olha que ele é um pesquisador, um cientista. Ele não deixa claro sua convicção religiosa ao traçar essa pesquisa científica, mas ele fala uma coisa muito importante. O primeiro degrau, a primeira dica é você praticar a confiança em Deus. Praticar, exercer confiança em Deus. Uma dica muito importante. E ele coloca isso como algo libertador de um indivíduo. Nós, seres humanos, temos a tendência de acharmos que a nossa autossuficiência resolve as coisas. E ele diz lá na sua pesquisa que quando você pratica ou exerce a confiança em Deus, você deixa, olha, anota o que eu vou falar aqui, você deixa de querer ser Deus. E esse é o problema da humanidade. A gente quer ser Deus, a gente quer resolver tudo, a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente quer saber de tudo ao mesmo tempo. Ora as bolas, né? Quem é onisciente é Deus. Ele sabe todas as coisas. Quem pode estar em todos os lugares é onipresente. É Ele, é Deus. Então, exercer a confiança em Deus é libertador às emoções, porque tira de nós uma pressão que não nos cabe como criaturas, segundo Daniel Goleman em sua pesquisa. A segunda dica de saúde que eu achei maravilhosa é o seguinte: pratique exercícios físicos. A minha primeira faculdade foi educação física. Estudei na Universidade de Ibirapuera, em São Paulo.
E quando eu estudava educação física, fazendo as aulas de anatomia, eu queria ser atleta, essa coisa toda, né? Quando você tem 21 anos, você acha que você vai atingir as nuvens, né? E era muito legal, e eu queria praticar, entender meu corpo. E eu descobri uma coisa muito legal e que eu consegui associar com a pesquisa do Goleman. Quando você faz exercícios físicos, naturalmente, a glândula mestra do seu cérebro, a pituitária, ela estimula a produção de 2 hormônios naturais no seu organismo, fazendo com que você não dependa de medicamentos para produzi-los. As endorfinas e as serotoninas. Então a sua sensação de satisfação, realização, prazer, força de vontade aumenta. Por isso pessoas que praticam atividades físicas têm uma disposição, um entusiasmo diferenciado. Estou falando alguma inverdade aqui? Não é? Você não percebe? As pessoas que praticam atividade física, elas têm um pique, uma pegada. Elas têm uma disposição diferente das outras. Justamente porque essa produção natural desses 2 hormônios ocorre de maneira contínua e equilibrada. Ok? Segunda dica. Terceira dica interessante de saúde, no intuito de termos saúde emocional, é controlar os meus pensamentos. E isso não é fácil. Confesso a vocês. No mundo onde nós vivemos, né, pastor? É aqui. Nós estamos interconectados. São telas, são toques, são informações, são recepções, são notificações. Pim, pim. Aquele barulho do WhatsApp, né? Aquele barulho do Facebook, aquele barulho de um e-mail que chegou. Você não consegue. Hoje nós estamos tendo muito pouco tempo para reflexão. Nós estamos praticamente quase que respondendo automaticamente a sugestões, exigências, respostas, relatórios. E quem trabalha com tecnologia sabe muito bem do que eu estou falando. E isso incapacita ou inabilita, dificulta a nossa capacidade de controlar os pensamentos. Por isso que é muito importante, vou dar uma dica para você que está aqui essa noite. Você entrou num ambiente onde você exige reflexão, precisa dessa sensibilidade para você estar num contexto de sensibilidade. Desligue seu celular, deixe no silencioso. Na sua casa, quando você acorda, né, e você tem ali que fazer uma meditação, fazer uma leitura agradável, colocar coisa boa na cabeça antes de sair para encarar a vida, desliga tudo que for tecnologia, né, para poder controlar os seus pensamentos, reorganizar as suas ideias. E vai uma dica para você, quando vem aquele pensamento que não é legal, que vai exigir de você o que? Sofrimento, desgaste, bloqueia ele, que nem no voleibol. Vão cortar uma bola, vai invadir o ataque, levanta um bloqueio triplo. Né? Levanta um bloqueio triplo, bloqueia esse pensamento na sua ideia. E fale, não, agora não, eu vou pensar nisso depois. Porque a ansiedade é isso, é ficar se preocupando antecipadamente com coisa que não aconteceu. Né? E Augusto Cury vai falar muito bem disso no seu livro, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Vivemos constantemente, não é verdade? Pensamento totalmente acelerado e você não tem a capacidade de controle sobre eles. Então temos que desacelerar isso daí. Essa é a terceira dica. A quarta dica, e já estou terminando com vocês. A quarta dica é: cultive bons relacionamentos. Eu não sei como você veio para esse encontro nessa noite, mas uma coisa eu digo para você. Às vezes o seu coração está aflito, angustiado. Você talvez está carregando alguma mágoa, alguma preocupação, alguma inquietação. E essas coisas, às vezes até traumas, perdas, eles influenciam no nosso equilíbrio para se comunicar com as pessoas. Às vezes acabamos falando o que não deve, dando atenção ao que não deveríamos, acelerando demais o veículo na rua, ou desacelerando demais. E isso tudo gera incidentes e acidentes, ocorrências não agradáveis. Então, cultivar bons relacionamentos envolve o quê? Quando você está nesse estado, por favor, nós temos que ser solidários, abraçar todos aqueles mais necessitados, né? Pessoas que estão no nível inferior ao nosso emocional. Mas quando você está nesse estado, eu digo para você aqui na dica do Goleman: afaste-se de pessoas negativas. Afaste-se de pessoas que não vão colaborar para a sua saúde emocional. Então você tem que cultivar bons relacionamentos. Se você está nesse sentido, neste contexto, em
uma vulnerabilidade, está fragilizado por algum momento, por alguma situação, procure evitar estar do lado de pessoas negativas, pessoas que vão... Você conta o que é uma pessoa negativa? Vou dar só uma dica aqui. Você fala para a pessoa assim, Clério, amigo, aconteceu uma coisa assim, assim na minha família. A pessoa negativa, ela não ouve. Sabe o que ela fala? Ela fala, você não sabe o que aconteceu na minha vida. E ela começa a contar uma desgraça pior ainda. Você liga para uma pessoa negativa na casa dela, pastor Josias, né? Alô? Ela atende assim, alô, o que aconteceu? Porque ela já está esperando alguma coisa danosa, desgraçada acontecer na vida dela. Afaste-se de pessoas assim, porque elas estão precisando de pessoas superiores. E você precisa ser aqui, oi filhão, vem aqui com o papai, né? Esse é o meu filho. Então é o seguinte, essa é a quarta dica emocional, né? Cultivar bons relacionamentos. Estar com pessoas que vão agregar a sua saúde emocional. Vai lá com a mamãe. Tá? A quinta dica emocional para você é essa aqui, ó. E a última, e eu já estourei 1 minutinho, me perdoe, Renato. Pratique a terapia do perdão. Perdão, cientificamente falando, hoje, é um remédio. Pessoas que não perdoam e não estão aptas para se perdoar ou receber o perdão, elas estão alimentando dentro delas um veneno destruidor. As pessoas não perdoam por mágoa, rancor, amargura. E isso tudo vai destruindo. É como se a pessoa estivesse tomando um veneno para tentar eliminar o outro. E quem é que sai prejudicado? Essa pessoa. E fechando o assunto, perdão é tão sério que é uma parte condicional da oração do Pai Nosso. E isso é sério, né? Quando você ora, não importa como você faz a sua oração do Pai Nosso, mas nas 2 dizeres ela tem um sentido condicional. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. O perdão de Deus a você está ligado ao seu perdão a outro. Pai, perdoa os nossos pecados, ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Lembre, é condicional. O perdão é tão importante que ele está na oração como uma condição. Pense nisso, viva isso e seja uma pessoa com saúde emocional, uma pessoa feliz, uma pessoa para cima, que está aberta a ser bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Ok? Nós vamos agora ter um momento muito importante, que é o momento da intercessão. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Temos mais lugares aqui na frente. Boa noite, sejam bem-vindos. Você que colocou o seu papelzinho lá e escreveu, pense nessa oração. Pense, né? Porque nós vamos orar por isso. Vou chamar o Felipe aqui na frente e ele vai conduzir esse momento muito especial para a nossa saúde espiritual. Gostaria de, nesse momento, desafiar você. Para nós gastarmos 30 segundos, apenas 30 segundos, no mais puro silêncio que nós pudermos fazer aqui dentro desse auditório. Depois desses 30 segundos eu quero refletir com você sobre uma verdade muito importante da palavra de Deus. Mas vamos tentar 30 segundos, vamos lá? Talvez alguns de vocês
ao ficarmos um pouco em silêncio, tenham ficado constrangidos, um pouco constrangidos ou até um pouco incomodados, porque eu passei de 30 segundos, mas foi proposital. Por que isso? Como é difícil nós termos momentos como esse ao longo do nosso dia. Nosso dia, ele é movimentado, ele é atordoado por barulhos e mais barulhos. São os barulhos do carro, os barulhos do celular, da televisão, do chefe no escritório, das ligações, os e-mails, aquele famoso barulhinho, né? Passa o dia inteiro na nossa cabeça. Mas há uma história na Bíblia muito interessante, a história de um homem chamado Elias. Esse homem, uma vez, ele teve um surto depressivo e ele fugiu. E quando ele fugiu, ele foi para um lugar muito distante. E ele chegou nesse local muito distante, um profeta de Deus, Elias. E quando ele chegou, a história dele está relatada no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Quando o profeta Elias chegou no monte Horebe, ele foi para uma caverna. E Deus então pensou assim, eu preciso falar com Elias, eu preciso dar um recado para Elias, porque Elias era um homem de Deus, era um profeta, ele recém tinha participado de uma missão fantástica dada por Deus, enfrentado profetas pagãos, tido uma grande vitória pública. E Deus disse assim, eu vou falar com Elias. E Deus manda um recado e diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui nesse monte, Elias, nessa caverna? Elias, ele então começa a discutir com Deus e diz assim, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. E aí Deus disse assim, Elias, sai da caverna, que eu preciso falar contigo. Sai da caverna, Elias, nós vamos conversar. E quando Elias saiu da caverna, o texto nos diz que houve uma manifestação muito forte de Deus. Houve um grande vento, um vendaval tão intenso que partia as rochas daquele monte. Mas o texto nos diz que Deus não estava naquele vento. Depois daquele vento houve ainda uma segunda manifestação divina, um terremoto, que abalou, que destruiu, que fez as penhas rolarem morro abaixo. Mas o texto também nos diz que Deus não estava no terremoto. Houve ainda um terceiro evento. Houve uma grande queimada, um fogo avassalador que tomou conta daquela montanha e fez um grande crepitar. Mas o texto também diz que Deus não estava no fogo. Depois desses três eventos, Elias presenciando tudo isso, esperando Deus falar com ele através daquelas manifestações, houve uma quarta manifestação. E o texto diz assim, depois do terremoto, depois do fogo, no qual o Senhor não estava, depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Algumas versões remetem a uma voz mansa e suave. E a voz de Deus estava neste cício, tranquilo e suave. Alguns teólogos, ao estudarem esse texto, eles inferem pelo texto bíblico de que a voz de Deus estava no silêncio. No silêncio. É muito difícil nós pararmos ao longo do dia, em momentos de silêncio, para ouvirmos a voz de Deus. É comum nós nos ajoelharmos para orar, e aí nós desabafamos e descarregamos sobre Deus toda aquela nossa tensão. E na sexta-feira da semana passada nós falamos sobre isso, como se livrar da ansiedade, e a oração é um dos meios. E a gente fala, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Eu quero te pedir agora que o Senhor cuide do meu trabalho, dos meus filhos, e faz blá, 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 em nome de Jesus, amém. E quando Deus faz assim, filho, então agora deixa eu te dizer, a gente levanta e vai embora. Quando Deus vai falar, nossa, que legal, então deixa eu te... Volta aqui, não, volta. E a gente não para ouvir Deus falar. Só que o texto nos diz que a voz de Deus está num cício tranquilo e suave. Eu quero desafiar você a parar mais no silêncio para ouvir a voz de Deus. Tantas pessoas reclamam, pastor, eu não escuto Deus falar comigo, eu não ouço Deus falar. Será que nós paramos para ouvir? Deus não é diferente de um ser humano, de uma pessoa. Deus é pessoal. E quando você vai ouvir alguém, o que você tem que fazer? Você tem que parar para ouvir, gastar tempo, abrir os ouvidos
deixar ouvir. Nós precisamos parar mais para ouvir Deus falar no silêncio. No silêncio da nossa semana, no silêncio da noite, da manhã, da tarde. Mas o desafio que eu faço para você ao longo dessa semana que nós vamos ter à frente logo mais, é que você separe um momentinho para ouvir a voz de Deus no silêncio. Nós ainda vamos orar, porém antes vamos cantar, porque falar com Deus é o que nós mais precisamos. E lembre-se, às vezes a voz de Deus está no silêncio. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Senhor, nessa noite nós estamos todos reunidos diante do Senhor, com certeza com vários motivos que vão no coração e que queremos compartilhar contigo, Senhor. Muitos têm vitórias para compartilhar, alegrias, conquistas. E nós agradecemos a Ti porque com certeza o Senhor participou de todas elas. Ainda assim, Senhor, outros querem levar ao Senhor alguma necessidade, algo que pesa no coração, algum pedido de ajuda, de socorro. Ouve, Senhor, essa oração.
Porém, a despeito daquilo que temos para te agradecer ou te pedir, o mais importante para nós é ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a parar para ouvir a tua voz no silêncio. Não importa o momento, mas queremos ouvir tua voz. Sabemos que o Senhor também pode falar de várias outras maneiras, como com certeza falarás agora, através do pastor Fernando. O Senhor ilumine-o, o Senhor dirija-o, e que através dele fale Deus conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite para vocês. Eu acho que é o terceiro boa noite que vocês dão, não é? Eu dei 2 ali, porque vem um, fala boa noite, vem outro, mas é assim, quando a gente vai encontrando mais pessoas, a gente vai dando boa noite, né? Gostoso estar aqui com vocês hoje. É sempre bom, né? A gente estar num ambiente de adoração, onde a gente se volta para Deus. E eu sei que você veio aqui porque, de alguma maneira, você sentiu vontade de vir, né? Pode ser que você tenha sido convidado por um amigo. Às vezes é aquele amigo insistente que vive chamando você para ir na igreja dele, né? Mas por algum motivo você está aqui. E eu creio que quando a gente vai em algum lugar de oração, é porque Deus chama a gente. E aí Ele faz através de pessoas, Ele faz através de acontecimentos na vida da gente, Ele faz de muitas e muitas formas. E aqui a gente já cantou, aqui a gente já orou. E agora nós vamos ter uma pequena meditação na palavra, mais uma meditação. Vai ser a nossa terceira da noite, né? Antes eu quero cantar uma música. Essa música ela fala sobre oração. Na verdade, ela fala de oração de um jeito diferente, assim. Ela fala sobre oração. Quando a gente fala a palavra oração, tem um mito em cima dessa palavra, né? E outro dia eu estava ouvindo um pastor bem jovem assim falando, e ele diz assim, para um grupo de adolescentes, ele falou: o que eu vim fazer aqui para vocês é ensinar vocês a não orarem nunca mais. Foi o que ele falou, né? Eu achei muito interessante o que ele falou, porque estava ligado com esse conceito de oração que a gente tem. Quando fala oração, eu já penso numa coisa formal, e eu fico dizendo coisas assim que em geral eu não falo quando eu estou conversando com as outras pessoas, né? Eu já uso um palavreado diferente para falar com Deus, termos diferentes, e falo com Deus como se Ele fosse uma pessoa com quem eu falo de um jeito que eu não falo com ninguém, nem com meu pai, nem com a minha mãe. E aí eu me perco muitas vezes na oração, naquilo que eu vou dizer, e a oração fica um eterno pedir e agradecer. Essa música fala de falar com Deus como um amigo, assim, como a gente fala com qualquer pessoa. E ela depois que eu comecei a cantar essa música, eu faço algumas vezes assim, quando eu vou de manhãzinha, às vezes de madrugada, para orar na sala de casa, eu vou lá e abro a porta da sala e eu digo assim: entra, vem Jesus, entra para cá, vamos lá. Ele vai, senta no meu sofá, que é onde eu oro, bem no lugar onde eu oro ele senta. Aí eu vou lá, ponho o meu cotovelo em cima do joelho dele e fico falando com ele. E a gente fica conversando assim, fala, ouve, a gente fica conversando. Nessa música, o autor se imagina vivendo lá na época de Jesus, um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, ser morto. E ele se imagina recebendo Jesus em casa antes disso, sabe? E aí ele conversa com Jesus assim: o que você diria para Jesus se você estivesse naquela situação e recebesse Jesus em casa um pouquinho antes dele ser levado para a cruz do Calvário? O que você diria para ele? O que você falaria? E aí eu quero convidar você a, quando você for falar com ele, falar desse jeito assim, sabe? Informal, falar com ele como quem fala com um amigo, abrir o coração. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua.
Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz? E depois que Jesus já tivesse dormido, quando estivesse na hora dele acordar para ser levado pela multidão para ser crucificado, o que você ia dizer para ele? Como é que você ia falar? Levanta, mestre, já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim, deixa a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Amém. Feche os olhos. Nós temos estado aqui na sua presença, Pai. Queremos continuar a ouvir a sua voz falando conosco. Por favor, Senhor, diz o que o Senhor tem para dizer. Aquece o nosso coração. Fala com a nossa mente, a nossa razão também. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Está com a Bíblia aí? É bem bom quando você traz a Bíblia, sabe? Você acompanhar a leitura. Aí depois em casa é Mateus capítulo 9. Aí depois em casa você confere. Tem gente que tem a Bíblia no celular, também é bom, né? O verso é o verso. Eu vou falar já. Deixa aí, deixa no Mateus 9 que eu já vou dizer o verso. Você sente assim a vida muito corrida? Sente ou não? Sim ou não? Será que é com todo mundo? Aquele discurso que eu ouço um monte de gente falar e que eu penso todo ano, diz assim: outubro já. Como passou rápido esse ano. É seu também, não? Não é? É, né? É o que a gente ouve todo ano. Todo ano. Aquele negócio diz assim: meu pai, o dia é tão curto, precisava ter mais horas no dia para a gente poder fazer tudo que precisa. Não consigo fazer. Também é isso na sua vida, não? Esse discurso, sim ou não? Eu gosto de conversar, sabe como é que é? E conversa, um fala e o outro também, senão é monólogo, né? Então eu vou ficar assim, conversando com você e perguntando. Essa é a tua realidade ou não é? Porque é o que eu vejo em geral, né? E o mais interessante é que a gente pensa assim, cada vez que a tecnologia avança,
Eu não sei nem se pensa mais, mas pensava antes, assim, agora nós vamos economizar tempo com isso aqui. Imagina uma colheitadeira, por exemplo, né? Antigamente, quanta gente precisava para colher um campo de trigo enorme. Hoje em dia, bem menos gente, você põe uma colheitadeira enorme, ela já vai colhendo, vai botando para dentro e tal. E as pessoas dizem assim, uau, com isso aqui vai dar para a gente produzir mais, melhor, e vai sobrar mais tempo para a gente poder descansar, é ou não é? Aí inventam as máquinas nas fábricas, inventam isso e aquilo, e sobra mais tempo? Sobra nada. Parece que o tempo ainda diminui. Que coisa tremenda. Aí de repente surgiu essa coisa chamada internet. Tem gente vendo a gente ali na internet, né? Internet, que você pode pregar aqui, a pessoa... eu viajo assim, né? Eu encontro gente em vários lugares, e até o ano passado, eu era pastor de uma igreja lá em Curitiba, e as pessoas dizem assim, onde você está? Porque a gente não te encontra mais, que a gente assistia pela internet lá na igreja. E agora eu vou viajando e as pessoas não estão me encontrando, né? Onde eu estou. E veio a internet, o telefone antes dela, o fax. Olha, eu não sei, mas quem tem, eu não sei quando, mas quem tem uns 30 anos, pelo menos, quando viu o fax, teve a reação que eu tive. Como é que pode um negócio ficar lá no telefone, e o camarada põe o documento lá e sai do lado de cá? Que coisa fantástica! Alguém tem fax em casa aí, não? Virou peça de museu. Fax? Vocês até riram quando eu perguntei, não é? Olha como é que a tecnologia vem e vai rápido assim, né? Como é que a coisa vem, entra na vida da gente. E aí entrou a internet. Imagina que você consegue conversar com um monte de gente ao mesmo tempo. Coisa que eu só via no filme do 007. O camarada olhar no celular e ficar falando com o outro assim. Está olhando ali, falando ali. Que coisa tremenda. E a gente diz assim, agora com toda essa tecnologia, a gente vai ter mais tempo, é ou não é? Tem mais tempo? Tem nada. Agora, antigamente era diferente. Era ou não era? O que você acha? Antigamente as pessoas tinham tempo. Antigamente as pessoas não viviam a vida estressada que a gente vive. Antigamente as pessoas não viviam nesse corre-corre. Antigamente as pessoas não viviam nessa turbulência constante que é a vida da gente. É ou não é? Você acha que é? E agora eu vou dar o versículo para você ler. Vamos lá. Então vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 35. E aqui diz assim, ó. E percorria... vou dar tempo para você achar, né? 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. É o que nós estamos aqui, dentro de uma igreja, ensinando e pregando o evangelho do reino. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Deus chama a gente também para fazer a obra de Jesus, que é atender às necessidades das pessoas. E o tempo todo Ele está chamando a gente para isso. Ele chama quem? A mim? É a mim que Ele chama para fazer isso ou não? Gente, vocês estão meio entravados aí, né? Tá que nem, sabe como é? Tá que nem carro velho, que para pegar precisa empurrar, para pegar no tranco, né? Vamos conversar. Vamos conversar. É a mim que Deus chama para fazer essa obra de atender as pessoas ou é a todo mundo? E quem é todo mundo? E quem é nós? Chegamos lá. Então ele chama quem? Eu. É a mim que ele chama. Aí diz assim, verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Faz 2000 anos isso. Não tinha internet, não tinha fax, não tinha coletadeira, não tinha nada disso. Não tinha televisão, não tinha automóvel. Não tinha nada disso. E aqui está dizendo que as pessoas viviam como? Exaustas. E o que mais? Aflitas. Aflitas. Como? Ovelha que não tem pastor. Olha só que esse é um assunto antigo. Por isso que Jesus lá diz no Sermão do Monte, ele fala assim, não andeis ansiosos, sobrecarregados. Não fica pensando, deixa cada coisa acontecer no seu dia, não fica se preocupando com amanhã. Ovelhas que não têm pastor.
Você se sente assim muitas vezes? Uma ovelha que não tem pastor? Se sente? E você vê pessoas que são assim? Que se sentem desse jeito? Você é levado a ter contato com pessoas que são como ovelhas que não têm pastor? Como é que é uma ovelha que não tem pastor? Fala para mim. Porque Jesus está falando de uma realidade que era deles, não é a nossa. Né? Eu, por exemplo, não tenho um contato íntimo com criação de ovelha. Mas por que a ovelha é um animal que tem que ter um pastor? É porque ela é dependente. A ovelha, se não levar para beber, ela não bebe. Se não levar para comer, ela não come. Se não levar para descansar, ela não descansa. Ela também não tem aquele senso de direção para voltar para casa. Meus tios, ou os tios da minha mãe, eles moravam no sítio. E nas férias a gente ia para lá. E era muito interessante quando a gente ia dar uma volta de cavalo. Porque, em geral, na hora de ir para o passeio, o cavalo não queria ir. É interessante que o automóvel não tem dessa, né? Você subiu em cima e, é lógico, alguns automóveis velhos, eles às vezes não querem ir, mas não é por vontade deles, né? Mas o cavalo, ele tem vontade própria, então ele não quer ir. E aí tinha que ficar cutucando o cavalo, falando e tal, para ele ir. Agora, quando era a hora de voltar para casa, ele vinha rapidinho, assim, já trotando. E eu achava interessante aquilo, né? E não precisava ensinar o caminho para ele, ele sabia o caminho. Ele voltava, mas a ovelha não é assim. A ovelha precisa de alguém guiando, alguém conduzindo. A ovelha é alguém que esquece de se alimentar, é alguém que esquece de beber, é alguém que precisa de ter alguém sobre ela. E quem é assim? Será que é todo mundo ou são só algumas pessoas? O que você acha? É todo mundo ou alguns? Opinião sua. Eu ouvi todo mundo, todo mundo. Não é todo mundo? Não é? É? Tem gente que não precisa disso. É? Você está em dúvida, né? Por isso que você está meio assim, né? É. Sabe o que é? É porque a vida tem momentos, né? Pensa bem. Vamos pensar alguém resolvido. Tem uma pessoa resolvida aqui dentro. Bem resolvida na profissão, bem resolvida no casamento, em diversas coisas. E não tem alguns momentos da sua vida que você fica assim: para quem eu vou pedir ajuda? Para quem? Essa semana eu recebi uma mensagenzinha no meu telefone de uma pessoa com quem eu estudei a Bíblia, uma advogada, e ela dizia assim: você pode me acudir? É porque eu tenho uma amiga minha, aliás, ela é minha chefe, ela é juíza, e ela tem um filho adolescente, ela está desesperada, não sabe o que fazer. Você podia conversar com ela? E sabe que é incrível, né? Como é que Deus, ele abre umas portas assim para a gente conhecer pessoas que a gente nem imagina. E de repente, minha esposa e eu fomos essa semana na casa dessa pessoa fazer uma visita, que por sinal até coincidentemente mora perto de casa, a um quarteirão, dois quarteirões da minha casa. E a gente foi a pé até. E de repente uma pessoa que é juíza abre a porta da casa dela, a gente senta lá, nunca vi na minha vida, e ela começa a contar a história da vida dela. Ela tem um filho de 15 anos e que com 10 tentou suicídio a primeira vez. Porque não foi a primeira vez, não foi uma vez que isso aconteceu. Ela é separada do esposo e quando o menino tinha 13, ela descobriu que tem leucemia. Uma mulher jovem, bonita, resolvida na profissão. Eu estava na frente dela, minha esposa e eu estava na frente dela. E ela diz: o que eu faço? Como eu faço? Eu não sei o que fazer. Aquele era o momento dela de ovelha, né? Jesus olhou para a multidão e diz:
coração dele se apertou. Sentiu pena, porque diz, são como ovelhas que não têm pastor. Porque muitas vezes, como ovelha, a gente se perde, né? Fica assim na vida, num canto, num lugar que a gente não sabe como voltar para casa. A gente não sabe que rumo tomar, não sabe o que fazer. O coração da gente fica um coração frágil assim. E a gente não sabe que rumo tomar. E a gente precisa de alguém. Aí, em geral, quando a gente está assim, quando a gente é ovelha que não tem pastor, quando a gente está precisando de Deus, a gente diz, eu vou procurar ajuda. E muitas vezes a gente pensa em Deus. E a gente vem para um lugar como esse assim, para a gente poder ouvir de Deus o conforto, o caminho. Porque quando uma ovelha está perdida, a gente espera que o pastor vai lá, pegue no colo, como a parábola da ovelha perdida que Jesus contou. O pastor foi lá, cuidou da ferida dela, pegou no colo e trouxe para casa e tal. E a gente precisa disso muitas vezes. Porém, em muitas outras vezes, o pastor que é pastor, ele conduz as ovelhas também com dureza, com firmeza. O cão pastor, por exemplo, ele vai cercando o rebanho e ele conduz pela intimidação. As ovelhas não vão assim porque ele diz assim, ovelhas, sigam-me. Pá, e ele vai e as ovelhas vão tudo atrás. Não. Ele vai cercando e vai latindo e elas têm medo e elas fogem para cá. E essa é a direção que o pastor quer que as ovelhas tomem. Por isso o cão pastor está fazendo aquilo, conduzindo para o lugar certo. E muitas vezes Deus conduz a gente não por intimidação, nem por pressão, mas muitas vezes Deus, ele tem que falar duro com a gente. Ele tem que repreender a gente. E não é duro quando você já está perdido e o pastor vem e repreende você? Hã? Por isso que algumas pessoas dizem assim, eu vou naquela igreja, sabe por quê? A palavra lá é muito boa. E a igreja vira um grupo de autoajuda. A gente vai para a igreja esperando ouvir o que a gente quer, e quando a gente ouve o que a gente quer ouvir, a gente fica bem, mas se a palavra vem dura, a gente diz assim, poxa, eu estou saindo com a cabeça mais pesada do que quando eu entrei. Sabe, a vida já é dura, a gente anda sobrecarregado, a gente anda assim preocupado, a gente anda sem tempo, a gente anda com problemas mil, ainda vai numa igreja e sai de lá mais pesado do que entrou. Mas sabe que quem ama, educa. É ou não é? Por exemplo, você tem seu filho. E aí teu filho diz assim, não quero mais comer comida, eu só quero sobremesa. E como você ama o seu filho, você diz assim, coisa linda. Tá bom, querido, você quer assim, papai ama você, pode comer só sobremesa. Ele tem 5 anos de idade, mas você ama seu filho, é ou não é? Não é assim que uma mãe, um pai que ama seu filho, trata o filho? Não é? Aí ele diz assim, mãe, cheguei da escola, eu tenho um monte de dever, mas eu resolvi um negócio, eu ando muito cansado. Essa vida de criança não é fácil, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Eu tenho que fazer tanta coisa e não sobra tempo nem para eu brincar. Então eu decidi que eu nunca mais vou fazer dever de casa. Aí você diz, tá bom, querido, mamãe ama você. Nunca mais vai fazer dever de casa. É ou não é? É assim que você faz? Mas e por que a gente espera isso de Deus? Só porque eu ando como ovelha que não tem pastor, quer dizer que todas as vezes que o pastor entrar em contato comigo, ele vai entrar em contato comigo para me abraçar e para me agradar e para dizer, você está muito cansadinho, vem aqui, descansa, você está precisando de um beijinho, vou curar sua feridinha e tal. Não. O pastor conduz, muitas vezes, com o cajado. Porque quando a ovelha está indo para o lugar errado, ele usa aquele gancho que tem no cajado assim, e puxa para cá. E você tem que levar um puxão para vir para cá. Para endireitar o caminho. Para ir para o lado certo. Para poder rumar no lugar certo. Fazer a coisa do jeito certo. E sabe, eu quero levar você para um outro texto. Jesus, ele amava, por isso Jesus dizia a verdade. Eu vou fazer uma citação aqui. Nós vamos para Mateus no capítulo 16. E antes da gente ler o 16, que é uma receita para quem quer seguir Jesus,
eu vou fazer uma citação. Uma vez, a Bíblia diz que ele encontrou o jovem rico. E esse jovem rico veio até Jesus. Ele veio falar com Jesus e a Bíblia diz que ele era um camarada muito envolvido com igreja, com religião, com essa coisa toda, com a caridade. Ele era muito envolvido com isso. E ele chegou para Jesus e disse: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? É uma pergunta legal, é ou não é? Sabe, a igreja está cheia de gente. E as pessoas vêm e dizem assim: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O problema é que depois, quando Jesus fala, para você ter a vida eterna, faz isso, aí diz: espera aí, não bateu com o que eu queria ouvir, entende? Eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir outra coisa. Quem sabe eu vou procurar uma outra igreja que me diz o que eu quero ouvir, né? E eu chego numa outra igreja assim, a igreja de Jesus não dá, porque ele... Sabe o que Jesus falou para o jovem rico? Ele falou assim: você vai e vende tudo que você tem. Dá o dinheiro para os pobres. Quando você acabou de dar o dinheiro todinho para os pobres, você acabou de depositar dinheiro no banco do céu. Aí você vem e me segue. Essa não é uma receita para todo mundo, era a receita para ele. Porque ele perguntou para Jesus. E Jesus sabia que no primeiro lugar do coração dele tinha outra coisa a não ser Jesus. O que era a primeira coisa do coração dele? Era o dinheiro dele, era a riqueza. Era o apego dele com aquela coisa que era o importante para ele. Por isso Jesus diz assim: você tem que tirar isso do primeiro lugar do seu coração. Então você tem que... vai, vende tudo, pega o dinheiro, traz para o ministério Jesus Salva. Foi isso que ele falou, não foi? Jesus falou isso, não? O que ele falou? Dá para os pobres. E você vai ter acumulado dinheiro no céu. Quem quer ter dinheiro acumulado no céu? Hã? A gente quer ter dinheiro acumulado no banco da terra, não no banco do céu, né? Então, quando Jesus mostra o caminho, muitas vezes a gente diz assim: não gostei. Olha aqui essa receita de Jesus, capítulo 16. Ou seja, Jesus tinha visto aquele povo como ovelha que não tem pastor. E aí a vida dele continuou, e agora os discípulos estão junto com ele. E aí o verso 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou seja, a receita, se alguém quer se salvar, é a pergunta que o jovem rico fez. Ele diz assim: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está colocando a gente contra a parede em duas coisas que são primordiais na vida da gente. Uma coisa é esse mundo que a gente vê. E a outra coisa é o mundo espiritual. Uma coisa são as coisas. E a outra coisa são as coisas do espírito. As coisas espirituais. Aquilo que me faz estar ligado com Deus. E o que é mais importante, o material ou o espiritual? Estou perguntando para ouvir a resposta. O material ou o espiritual? Certeza que é o espiritual? Vou fazer a pergunta de novo. O que é mais importante, o material ou o espiritual? Então me ajuda a colocar em ordem agora. Eu quero ouvir vocês, hein? O trabalho, Deus e a família. Primeiro lugar? Segundo? Terceiro? E quanto tempo você dedica por dia para o trabalho, e quanto para Deus e quanto para a família? Interessante, não é? Aquilo que a gente sabe, a mente, está tão perto daquilo que a gente sente, a cabeça está tão perto do coração, mas tem um abismo entre eles, né? E a gente acaba fazendo sempre errado. Eu sei que em primeiro lugar está Deus, em segundo está a família e em terceiro o trabalho. Mas eu dedico a minha vida para o trabalho, o que sobra eu dedico para a minha família, se der, e se o meu celular deixar, o meu computador, a minha internet deixar, eu divido hoje a minha atenção com a família e com o resto do mundo que está dentro do meu celular. E se sobrar tempo,
E se acabar a bateria do celular, aí eu dedico para Deus. É ou não é? Hã? É assim que a gente faz. Agora, uma pessoa outro dia diz assim: ah, pastor, mas se eu passar 8 horas por dia orando, a minha família vai morrer de fome. Ué, mas para estar com Deus você tem que passar 8 horas por dia orando assim, ajoelhado em algum lugar? Não. A gente pode estar com Deus aonde a gente está. A gente pode levar Deus onde nós vamos. Aliás, Ele está esperando isso, que a gente leve Deus o tempo todo. E Jesus está colocando isso aqui de novo para você e para mim. Ele está dizendo assim: tem uma diferença entre as coisas espirituais e as coisas materiais. As coisas materiais são importantes? São. É proibido você ter as coisas materiais? Não. Mas é proibido você amar essas coisas. E na hora de você escolher, se você escolher o material e deixar o espiritual de lado, você sempre fez a escolha errada. Então, se você passar a sua vida inteira trabalhando para poder pagar a aula de inglês e a aula de instrumento musical, e você passar a vida inteira trabalhando para pagar a escola do teu filho, e depois o vestibular do teu filho, e depois a faculdade do teu filho, mas se você, com isso, você não dedicou tempo para o seu filho, você já colocou a coisa do jeito errado. Porque muito provavelmente o teu filho vai chegar numa idade onde ele não vai mais querer ouvir você. Porque faltou tempo. E tempo é vida. Tempo é vida. Não é à toa que Deus fala tanto do tempo na Bíblia. Ele prioriza o tempo na Bíblia. Quando Deus acabou de criar o mundo, Ele não fez um lugar sagrado, uma fonte sagrada, Ele não fez um templo sagrado, nem uma montanha sagrada, e disse assim: aqui eu vou me encontrar com você. Deus não pensou num espaço físico. Deus diz assim: vou dar um tempo sagrado para você. E Ele fez um templo no tempo. E Ele deu um dia sagrado. Porque Ele sabe que não tem como mudar isso. É um tempo. E Ele sabe que a coisa mais importante do mundo é o tempo da gente. E a gente gasta o tempo nas coisas que a gente prioriza. O que é importante para mim? Sabe, passa o dia inteiro e você diz assim: não fiz nada. Como não fez nada? Você fez um monte de coisa. Você fez um monte de coisa que você priorizou. Isso você fez. Quando eu era pastor em Goiás, em Goiânia, meu menino mais novo, ele tinha uns 7 anos. Né? E ele, um dia, a gente ia começar a almoçar, aquele momento, tinha acabado de buscá-los na escola e tal, chegamos lá, e ele tirou da mochilinha dele um papel. E ele diz assim: mãe, ele foi para a mãe: mãe, olha o dever que a professora deu. E ela olhou: ah, que bonito, filho. Eu ouvindo ela, falando com ele e tal, que desenho bonito. Eu disse: depois eu quero ver. E ela disse: ah, e o que é isso? Estava escrito em cima assim: desenhe as pessoas que você mais ama. E ali estava ele, estava a mãe dele, estavam os 2 irmãos dele e o cachorro. E eu não estava lá. Porque a mãe perguntou: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? E quando eu ouvi aquilo, eu quis olhar o desenho. O meu coração, você imagina como é que ficou o meu coração? Olha, eu saí da mesa e subi e fui chorar lá em cima. Porque era muito importante para mim, porque ele é uma criança. E eu fiquei lá em cima pensando: o que eu faço? Pensei em algumas coisas, entre elas eu pensei em descer e dizer para ele: trata de me desenhar já aí nesse papel. Mas eu achei que não ia adiantar eu fazer isso com ele. É ou não é? Porque não é o desenho. O que interessa é o que o desenho expressava. O desenho estava expressando que por algum motivo eu não estava dentro da vida dele. Aí eu comecei a orar e perguntar para Deus. Eu comecei a perceber o seguinte, que como a gente tem 3 meninos, e ele era o mais novo, e entre ele e o segundo tem 3 anos de diferença, entre ele e o mais velho 6 quase. Então eu estava sempre com os 3, porque eu sempre dediquei tempo para eles. Mas os mais velhos monopolizavam a brincadeira e eu estava sempre brincando as brincadeiras dos mais velhos. E ele era um satélite assim ao redor, entendeu?
E eu não estava brincando as brincadeiras dele. Eu estava brincando a brincadeira dos outros e ele estava junto. Era isso. E eu achava que eu estava dando tempo para eles. Aí, com muita oração, comecei a dizer para ele, ó, depois da manhã, quando teus 2 irmãos estiverem na escola, nós vamos tomar um sorvete, só nós 2. Só nós, hein? Não fala nada para ninguém. Aí a gente, quando eles iam na escola, eu ia lá para brincar só com ele. De coisa que ele gostava de brincar. E em menos de um mês, o relacionamento dele comigo mudou completamente. Agora, o que eu fiz mesmo? Tempo com qualidade, atenção e foco para ele. Deus está dizendo assim, sabe? Você está na igreja, você procurar, é interessante. Você chegar para mim e dizer assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Muito bom. Você está desesperado e vir me procurar, vir procurar a igreja? Maravilhoso. Desde que você esteja disposto a ouvir o que eu vou falar para você. E a primeira coisa que eu vou dizer para qualquer pessoa que quer me seguir é o seguinte. Quem quiser me seguir tem, primeiro, que negar a si mesmo. A gente tem que negar a si mesmo, porque a gente adora as coisas que não prestam e que estão nesse mundo. E são essas coisas que afastam a gente de Deus. No caso do jovem rico era o dinheiro. No meu caso não é, porque eu não tenho dinheiro. Agora, para alguns é a falta de dinheiro. Então continua sendo o dinheiro. E uma vez uma pessoa diz assim para mim, a desgraça da vida é o dinheiro. Porque quem tem dinheiro só pensa no dinheiro. E quem não tem dinheiro só pensa no dinheiro. E é verdade. Um pensa porque tem, o outro pensa porque não tem. E queria ter. Então Deus está falando assim, para de ficar preocupado porque você não tem. Ou para de ficar preocupado porque você tem. Ele está dizendo, foca nas coisas certas da vida. E a primeira coisa é você se desvincular dessas coisas que te separam de mim e que me separam de você. Foca nas coisas que são importantes da vida, na coisa espiritual. Se você tem um pouco de tempo, dá esse tempo para o teu filho, para a tua família. E você vai colher no futuro um filho que ama você. E aí você... Sabe, como é que a gente serve a Deus? Só se a gente amar a Deus. Fazer alguma coisa para receber coisa de troca não adianta. Eu me lembro uma vez que a gente estava... Uma vez não, a gente tinha um negócio, nós viajávamos, sempre viajamos muito, e sempre vinha o carro cheio de coisa. E quando chegava em casa, tinha que descarregar o carro. Em época que eu morava em apartamento, eu pegava um, a Maricel, minha esposa, pegava outro, a gente levava, chegava na garagem, levava para dentro de casa, aí voltava para pegar o terceiro, para levar para dentro de casa, e depois começava a pegar as malas. E eu não me esqueço nunca da primeira vez, quando, pela primeira vez, a gente levou os 2 para dentro de casa, e quando nós voltamos para pegar o terceiro, que era o mais velho, sempre que ficava no carro, a gente deixava ele, levava primeiro os 2 mais novos. E quando nós voltamos para o carro para pegar o mais velho, ele estava morto de sono, porque tinha acabado de acordar, com uma malinha na mão, carregando, e indo para dentro de casa. Ele pensou, vou ajudar meu pai e minha mãe, coitado, que eles estão descarregando. E aquilo me emocionou muito, porque era a participação dele, ele era uma criança. Estava morrendo de sono, mas ele estava querendo fazer por amor. Nunca disse para ele, menino, você já está na idade de ajudar teu pai. Vamos lá e ajuda teu pai. Não, partiu dele. Ele quis ajudar. E quando a gente dedica tempo para Deus, é por isso, é por amor. Então Jesus está dizendo assim, negue a si mesmo. Tira da sua frente as coisas que afastam você de Deus. Aquela coisa que quando você pensa assim, tá, estou indo na igreja, mas e se Deus me pedir para eu parar de fazer tal coisa? Essa coisa aí, essa daí. Ele está dizendo assim, nega isso, que isso está atrapalhando. Porque você está pensando se vai valer a pena colocar em Deus em primeiro lugar ou essa coisa. Porque na hora que ele pedir, você vai dizer, acho que eu fico com essa coisa, eu vou deixar Deus de lado. Né? Ele está dizendo, sabe o que você faz quando você faz isso? Você desembrulha a bala, come o papel e joga fora a bala. Porque a coisa mais importante sou eu. E a segunda coisa, tome a sua cruz. Sabe o que é a cruz?
A cruz foi o compromisso que Jesus fez comigo. Era um compromisso que só Ele podia fazer. E o seu compromisso é só você que pode fazer. Não tem jeito de um outro fazer o seu compromisso. É só você que pode fazer o seu compromisso com Deus. A parte que corresponde a você, ninguém mais pode fazer. Então, quando diz assim, faz o seu compromisso comigo, ele está dizendo, não adianta jogar o compromisso para outro. E é incrível como tem pessoas que, outro dia eu estava aí a semana passada em Porto Alegre, peguei um táxi, e eu fico assim, procurando, eu tenho dificuldade, mas sempre fico procurando achar um jeito de falar alguma coisa para a pessoa, de chamar a atenção dela para Deus no meio do dia dela, e estava tentando isso com o taxista, mas eu vi a cabeça dele assim, totalmente, e num momento ele diz assim, eu tenho um irmão que ele é religioso, ele é da religião, ele sabe, ele tem dom para isso aí, mas eu não tenho esse dom. Interessante, né? Tem gente que acha que não tem dom para coisa espiritual, e que a coisa espiritual é só para quem tem dom. É tipo a gente estivesse dizendo assim, eu não preciso de Deus. Tem gente que tem dom para ser filho de Deus, mas eu não preciso de Deus. Então, o compromisso que é seu, ninguém pode assumir. Por isso que Deus diz assim, a tua salvação ela é individual. E cada vez que Deus chamar você para conversar com Ele, Ele vai te falar de coisas boas, Ele vai afagar sua cabeça, Ele vai falar no seu coração, mas Ele também vai curar as feridas. E curar ferida dói. O terror da minha infância se chamava mertiolate, que diz que nem é bom, né? E o pessoal dizia, não assopra porque faz mal. Oh, meu Deus do céu, né? Quanta coisa que a gente viveu, né? Mertiolate. E olha, quem deu risada é porque viveu essa realidade também, né? Quem usa mertiolate hoje? Imagina. O mertiolate não arde mais. O que a tecnologia faz pela humanidade, né? Mas Deus precisa curar a ferida. Jesus precisa curar a ferida. E para curar tem que mexer nela, sabe? Às vezes dói. Às vezes dói, mas para cicatrizar ele tem que limpar o lugar. Ele tem que trabalhar do jeito que ele sabe que é o melhor. E ele tem que indicar o caminho para a gente. Agora eu quero voltar lá no Mateus 9. E eu estou terminando. Só volta umas páginas aí para trás. No mesmo lugarzinho onde nós paramos. Lembra o verso 36, o que dizia? Diz assim, ó. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ele então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Me traduz isso, vamos lá, traduz para mim isso. O que ele está dizendo? Porque antes ele falou que elas eram ovelhas que não têm pastor, e agora ele falou para mandar mais trabalhador para a seara. O que ele está dizendo? Ninguém falou nada, hein? É só a sua opinião. Na verdade ele está dizendo assim, essas pessoas são ovelhas que não têm pastor. Elas estão precisando de quê? De pastor. E quem são os pastores dessas ovelhas que não têm pastor? Quem são? Ah, mas você não falou para mim que era ovelha agora há pouco? Você é ovelha ou é pastor? Hã? Você é os dois. Eu e você somos os dois. E eu não me esqueço nunca de uma senhora que eu tinha numa igreja minha, e que ela ficou com câncer. E aquela mulher, quando ela ficou sabendo que ela estava com câncer, ela se entregou. Sabe aquela pessoa que diz assim, decretei a minha morte, eu vou morrer. Então, ela se desanimou de um jeito que não tinha ninguém que animasse aquela mulher. Ela se entregou para a doença, né? Eu vou morrer. E aí, olha, foi todo mundo, inclusive eu, para conversar com ela, mas não tinha quem animava aquela mulher. Mas
No momento que eu estava ali fazendo a visita para ela, chegou uma outra. Essa outra mulher conversou com todo mundo, aí daqui a pouco ela se disse, como é que você está? E a outra chorou e tal. Dentro da sua autopiedade, daquela coisa, se entregou para a doença. E a outra falou assim, por que você está chorando assim? Você conhece a minha história? Mais ou menos. Você sabe que eu tive câncer? Eu sei. E você sabe onde foi? Era o mesmo câncer dela, igualzinho. Eu disse, você está olhando para mim? Hã? Já faz 10 anos. Está entendendo isso? Aí a mulher começou a contar a história dela. E era visível aquela outra mulher, o olho dela brilhando, e ela começou a conversar, a disposição dela mudou, a alegria dela voltou, porque alguém que passou a mesma história dela e que foi uma ovelha precisando de pastor, se tornou agora o quê? Um pastor cuidando de uma ovelha. É por isso que Deus fala para a gente assim, eu dou para você a responsabilidade de você pregar o evangelho. Pregar o evangelho é o quê? Pregar o evangelho é você contar para o outro o que Deus fez em você, o que Ele está fazendo na sua vida. Então, se a sua vida é uma vida que você já se condenou, já se entregou para a morte, você vai contar o que para os outros? Olha, Deus fez um monte de coisa, mas a minha vida é uma porcaria. Quem vai querer esse Jesus? E por isso Jesus não deu a missão de pregar o evangelho para outros. Sabe por quê? Seria maravilhoso se ao sair daqui, de repente o céu se iluminasse e um anjo maravilhoso aparecesse no céu e falasse 5 minutos uma mensagem sobre família. Você acha que ele ia ser melhor do que qualquer um de nós que veio aqui à frente para falar sobre família? Ia ou não ia? Retórica, apresentação, inteligência, sim ou não? Eu acho que sim. Só que o mundo inteiro ia parar e dizer assim, uau, que coisa! Dali uma semana, quando você tivesse um problema com seu marido, aí o marido ia dizer, mas você não ouviu o que o anjo falou? Aí você ia dizer, o anjo falou aquilo porque ele não tem sogra. É ou não é? Não adianta. É porque você sabe o que o outro ser humano vive. E você tem como consolar aquele outro ser humano. Você está vivendo. O anjo não vive o que a gente vive. Ele não sabe o que a gente sabe. Ele não sente o que a gente sente. E você e eu fomos chamados nesse mundo aqui para a gente ser ovelha e para a gente ser pastor. E não se preocupe. Agora eu posso falar até mais umas 2 horas. Ninguém vai poder sair, está chovendo. E sabe, Deus, Ele coloca a gente em situações que a gente nem imagina. Sabe, essa semana quando eu fui visitar essa juíza, depois ela chamou o menino não sabia nem que eu estava na casa dele. No quarto dele, no computador. E quando ele chegou na sala, ela me apresentou e ela disse para mim, deixa eu só falar um negócio, ele odeia pastor. Tá bom. E sabe, eu o tempo todo, enquanto ela falava comigo, eu ficava orando e pedindo, Senhor, eu não sei o que falar para esse menino. Eu não sei o que falar. Então o Senhor me ilumina. E aí o menino chegou, ela diz assim, você viu um chazinho? Filho, fica aqui com a gente. E ele, fica meu filho, fica. E ele resolveu ficar. Porque ele não sabia nem que a conversa lá era por causa dele. E aí nós começamos a conversar, e um menino muito inteligente, muito informado, formado pela internet, ateu, e que não gosta de pastor. E aí, sabe, foi um desafio conversar, porque algumas ovelhas não sabem que precisam de pastor. E muitos pastores não sabem que são pastores. Porque Deus coloca a gente em situações. E quando a gente não sabe, a gente pede para Ele indicar o caminho. Eu quero terminar contando um negócio que aconteceu comigo no finalzinho do ano passado. Faleceu a mãe de um amigo meu. Um grande amigo meu. Pessoa maravilhosa. E eu conheço essa senhora há uns quase 30 anos. 20 e poucos anos. E ela faleceu lá em Curitiba, onde eu moro.
família toda veio, meu amigo veio, ele não mora lá em Curitiba, veio. E me pediram para eu dirigir o funeral. Fizemos o funeral. E aí disse, onde vai ser o enterro? Ele disse, não vai ter enterro, vai ser uma cremação. E vai ser no crematório de Campo Largo, que é uma cidade próxima a Curitiba. E eu disse, puxa, acaba que nesse momento já vai pouca gente, né? E eu tinha um compromisso logo mais à noite, mas eu disse, eu vou lá. E fui. Só que eu fui seguindo o pequeno cortejo fúnebre, porque eram uns 8 carros que estavam indo para lá, e de repente me perdi deles num sinal que fechou, e eles passaram, e depois não achei mais. E eu sabia para que lado era Campo Largo, mas não sabia onde era o crematório lá. Então eu fui, e quando foi antes de chegar em Campo Largo, na rodovia, eu parei numa dessas lanchonetes de rodovia, entrei e perguntei para o rapaz, faltavam uns 3 quilômetros para chegar, eu falei, você sabe onde é o crematório de Campo Largo? Isso era 5:30 da tarde. E ele falou assim, olha, eu sei, mas é complicado para eu ensinar para o senhor. Agora, se o senhor esperar meia hora, eu moro lá perto. O senhor me dá uma carona e eu mostro para o senhor. Eu digo, eu até espero, mas como é uma cremação, quando eu chegar lá já foi. Aí a moça que estava do lado falou, fala com o patrão, quem sabe ele te solta meia hora antes. E ele foi lá, falou com o patrão, e o patrão liberou para ele ir comigo. E ele veio no carro, e a gente foi conversando, e ele realmente morava bem, e era um lugar muito difícil, a gente passou dentro da cidade toda, pegamos uns bequinhos, foi, a cidade já estava terminando e não chegava no crematório, começou a chover desse jeito assim, já estava escuro, de noite, ele desceu e falou, ó, eu desço aqui a minha casa, o senhor vai andar mais aqui uns 3 quarteirões, ele vai estar do lado esquerdo. Era uma estradinha de terra já que a gente estava. E ele falou, é um lugar, ele é meio escuro assim, tal, não tem muita iluminação, tem um porto. Me explicou. Chegou lá na frente, quando eu entrei com o carro, eu já tinha andado tanto, tinha parado para perguntar, eu falei, já deve ter passado. Aí quando eu cheguei na frente do portão, os outros carros todos estavam parados ali. O portão abriu, um portão elétrico, e nós entramos todos juntos para dentro do lugar onde era o crematório. Aí eu falei, puxa Deus, obrigado. Desci do carro para correr lá para dentro, como estava chovendo, eu corri para lá. E quando eu olhei as pessoas saindo de dentro do carro, não eram as pessoas do meu funeral. Eu olhei e falei, e agora? Aí eu perguntei para o rapaz que estava lá, eu disse, e esse funeral agora? É da senhora fulana? Ele disse, não, esse vai ser daqui meia hora. E eu vi que eu tinha chegado antes de todo mundo. O meu pessoal não tinha chegado. Cheguei antes deles. De repente saiu de dentro de um dos carros um caixãozinho branco, pequenininho, bem pequenininho. E aí eu olhei para aquele povo, tinha umas 12, 15 pessoas. E um casalzinho novinho, chorando muito, muito. Naquela mesma hora, Deus sussurrou aqui no meu ouvido esse texto aqui. Eles são como ovelhas que não têm pastor. E disse, você é o pastor deles. Está entendendo por que você teve alguém que trouxe você direto aqui? Está entendendo por que você chegou juntinho com eles na mesma hora que eles chegaram? Está entendendo por que eu trouxe você aqui meia hora antes? Eles não têm pastor. Você é o pastor deles. E aí eu fui até o casal, falei, vocês têm alguém que vai dirigir isso aqui? Não. Vocês têm um pastor, um padre? Não. Deus me mandou aqui para ser o seu pastor hoje. E aí falei com eles, abri a Bíblia, orei com eles, e daqui a pouco foi chegando o pessoal do meu funeral, sabe? Deus coloca a gente em situações para ser pastor de outras pessoas. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui, você lembrou de situações que Deus colocou você para pastorear alguém.
E Ele vai colocar muitas outras vezes. Porque Ele termina dizendo assim: orem a Deus, porque Ele precisa mandar mais pastores para esse rebanho. Ele precisa mandar mais trabalhadores para essa seara. As pessoas têm que deixar de ser auditório e elas têm que passar a agir. Elas têm que entender que a responsabilidade é delas. E que quando precisar de curar uma ferida delas, eu vou curar. E que sempre que eu tiver que dizer como me alcançar e como entregar a vida para mim, eu vou dizer. Doa o que doer. Mesmo que eu tenha que dizer, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Arranca da sua vida isso que te separa de mim. Tira de lá dessa coisa na qual você pensa assim, não vou mais, sabe por quê? Deus vai me pedir para eu deixar de fazer isso. Isso, arranca isso e vai. Para de ficar indo atrás de lugares que passam só a mão na sua cabeça. Você é chamado para ser ovelha, mas é chamado também para ser pastor. E do jeito que eu cuido de você, eu vou precisar que você cuide do outro. Porque enquanto Jesus esteve aqui, Ele abençoava as pessoas, curava e tal. Mas agora que Ele está lá no céu, Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Você é as mãos, você é os pés, você é a boca dele, você é tudo dele. E Ele age nesse mundo através de você e através de mim também. É isso o que Ele colocou no meu coração para compartilhar com você essa noite. E para dizer para você assim: primeiro, não se afaste de mim porque eu mostrei o caminho e você achou difícil. Eu é que ajudo você a passar pelo caminho que eu coloquei na sua frente. Se tiver coisas que são intransponíveis, saiba que eu vou ajudar você a passar. Segundo, não pensa que eu estou chamando você aqui só para você ser tratado. É só eu cuidar de você e você vai cuidar de outros também. Eu vou usar você como meu pastor, como minha pastora. E é para isso que eu estou chamando você. Está sentindo esse chamado de Jesus para você agora? Está sentindo? Está entendendo esse chamado para você agora? Está entendendo que Jesus quer mostrar o caminho certo e não o caminho só de facilidades? Que Ele não vai deixar você viver só de sobremesa e nem só de afagos? Está entendendo isso? E o que você faz diante disso? Porque quando a gente ouve de Deus, ele não pode ficar parado. Não pode ficar do mesmo jeito que está. A gente tem que fazer uma decisão. E ela tem que ser uma decisão aqui, mas principalmente aqui. Você pode até decidir dizer assim: Senhor, eu sei, mas não tenho força. Aí você vai dizer: me ajuda. É isso. Mas você tem que tomar uma decisão na sua vida. E aí? Está decidindo? Aceita o convite dele? Aceita o que ele está propondo para você hoje? Quem aceita? Levanta a mão. Fecha os olhos. Deus, segura a nossa mão. A gente está levantando a mão, muitos de nós, para dizer: Senhor, não tenho força, por isso minha mão está erguida para o Senhor segurar e me conduzir. Não tenho sabedoria, não tenho inteligência, me diz o que fazer, o que falar. Mas nós estamos aqui, Pai, tomando uma decisão diante do Senhor, porque o Senhor nos chama para isso hoje. Pai, eu quero pedir ao Senhor, mostra o caminho, mesmo que ele seja um caminho difícil. Cura as feridas, mesmo que doa. Diz o que nós devemos fazer, Pai, mesmo que isso custe muito para nós. Porque o maior preço o Senhor já pagou, foi o preço do seu sangue. O Senhor foi o primeiro a levar a cruz por nossa causa. Toma a nossa mão na sua mão. Dirige o nosso lar, nosso negócio, nossa vida. E acima de tudo, nos leva para o céu. Nos ajuda a priorizar o espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu esqueci de cantar a última música, orei e sentei. Então,
Aí eu quero chamar você para cantar comigo, tá bom? Só você e eu vamos cantar um dueto, pelo que eu entendi aqui, né? Tá bom? Vocês cantam ou não cantam? Então tá bom. Mas essa música ela vai encaixar direitinho naquilo que a gente conversou aqui a respeito da Bíblia. Pode tocar. Enquanto eles encontram ali, a coisa mais estranha na vida da gente é quando Deus chama a gente para pastorear alguém e você tá um trapo. Porque acontece isso, né? Você diz, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa se eu estou precisando de ajuda? Né? A gente esquece que Deus, Ele é craque em pegar você quando você está despedaçado e montar um outro melhor ainda do que era antes. Entendeu? E que Ele usa a gente, ao agirmos na vida das pessoas, para nos curar. E quando você está curando, pode deixar. Quando Ele está nos curando, quando você está curando outros, Ele cura você. Pode pôr mais. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu. Canta.
feliz ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Segredo: se arrepender do pecado e clamar pelo perdão.